que ainda não estão entre nós. Muito bem, então essa é a aula número 39 do caderno 3. Deixa eu olhar aqui para não me atrapalhar. Isso, aula 39, página 315. Aula número 39, página 315 do caderno 3, tá? Eu vou compartilhar a tela com vocês para que a gente possa, então, começar, de fato, a estudar o assunto de hoje. Muito bem. Então, começando aqui, nós temos o seguinte. O título da aula, né? É o Complexo Açucareiro Colonial, Colonização e Mercantilismo. Embora hoje, praticamente, a gente ainda não vá falar sobre a cana-de-açúcar, né? Cana-de-açúcar ainda não vamos falar hoje. Doce como mel, amarga como fel. Assim se falava da cana-de-açúcar aqui no Brasil. Tá? Para a gente começar, é preciso entender que o Brasil foi projetado para dar lucro a Portugal. Tá? Nós não fomos pensados como colônia de exploração para ser um lugar voltado para si mesmo, voltado para os seus próprios interesses. Nós fomos pensados como uma sociedade objeto, né? Quer dizer, uma sociedade nascida, criada, pensada para servir aos interesses de outro país. Inicialmente, inclusive, a gente diz que a ideia do português era vir para o Brasil, enriquecer e ir embora logo daqui, tá? Então, esse é o sentido da colonização brasileira, né? Os portugueses querem ocupar esse novo chão, ocupar essa nova área, tá? Ocupar essa nova área, tá? Nova para eles, porque já tinha um monte de índio morando aqui, né? Calcula-se em 5 milhões de índios morando aqui, tá? E colocar esse novo chão para servir aos interesses do enriquecimento de Portugal, né? Então, inclusive, esses portugueses trazendo para cá a memória da terra de onde eles tinham saído, né? E importando azeite, importando produtos que eles estavam habituados lá em Portugal, né? Também trazendo o seu idioma, impondo seus costumes, a sua religião para as populações que aqui viviam, né? Então nós temos aí essa ideia também do transplante cultural de uma área para outra, né? Fazendo com que as tradições do grupo que está no lugar que está sendo ocupado vá sendo apagado ou, como aconteceu no Brasil, vá se misturando, pelo menos, com os hábitos do grupo que está chegando, né? Com os hábitos do grupo que está chegando, no caso, os portugueses, se misturando aí com os índios, os portugueses se misturando até com os africanos. Ó. A ideia de transmitir o culto e também a cultura às novas gerações, quer dizer, você vai criar uma nova terra, né? Você vai criar novos hábitos também e vai transmitir os hábitos que você trouxe às novas gerações e vai assumir outros hábitos do grupo que já estava aqui, dos grupos que virão para cá. Então, colonizar tem esses sentidos todos. No nosso caso, a colonização de exploração ligada à prática do capitalismo comercial que nós já estudamos, o mercantilismo, né? Capitalismo comercial, que se baseia nas chamadas trocas comerciais desfavoráveis. De um lado, um grupo se beneficia dessas trocas, no caso os portugueses, e de outro lado, um outro grupo se prejudica, leva prejuízo com essas trocas, no caso nós brasileiros, né? Colonização de exploração. Lembra que tem outro tipo de colonização voltada para o mercado interno, né? Com mão de obra livre, tá? Que é
a colonização de povoamento, que aconteceu lá nos Estados Unidos, que aconteceu no Canadá, na Austrália, né? Em regiões tropicais, como o Brasil, é realmente a colonização de exploração. Essa colonização de exploração se baseia no desenvolvimento do pacto colonial, hein? Ó, guardem essa informação. Como funciona esse pacto? É uma divisão de tarefas em que a colônia, nós, devemos fornecer a preços baixos e em grande quantidade mercadorias daqui do nosso país, da nossa terra, para a metrópole. Metrópole, cidade, terra-mãe, né? Metros, quer dizer mãe. Gêneros tropicais que não ocorrem lá na Europa, que é uma região de clima temperado. E metais preciosos, quando nós encontrarmos esses metais, eles têm que ser também transferidos lá para a metrópole. Por outro lado, nós temos que ser mercado cativo, um mercado que não pode escolher de quem comprar para os produtos metropolitanos. E eles vendem para nós esses produtos em pequena quantidade e preço elevado. Nós vendemos muito e barato e compramos pouco e caro. São as chamadas trocas comerciais desfavoráveis, né? É o sistema perde-ganha, ou também chamado de sistema Caracu, né? O sistema Caracu é aquele em que a metrópole entra com a cara e a colônia entra com o seu mercado, com a sua produção, tá? E por que nós não podíamos escolher de quem comprar? Ora, porque havia o monopólio, né? Monopólio, tá? Então, através do monopólio, Portugal assegurava para si o domínio de todo o mercado aqui brasileiro, tá? E da mesma forma, a Espanha, né? A Espanha também assegurando para si o domínio do mercado das terras que ela foi conquistando. Argentina, Uruguai, Peru, Bolívia, Paraguai, até lá no México, né? Na América do Norte, ok? Então a América é o grande alvo, né? No século XVI, XVII, XVIII, do sistema comercial mercantilista, que vai acumular uma grande quantidade de capital lá na Europa, porque vai sair riqueza da América, da África, da Ásia, e todas essas riquezas se concentram lá na Europa. E aí a Europa passa a mandar no mundo, né? Como mandou até o surgimento dos Estados Unidos, como grande potência mundial. Então, é uma relação entre metrópoles e colônias. As metrópoles são o centro do sistema, tá vendo? E que concentram as riquezas, é o que nós chamamos de acumulação primitiva de capital. Acumulação primitiva de capital, que depois a Europa vai usar para industrializar-se, para depois espalhar suas indústrias ao redor do mundo, né? O modo de vida europeu. E nós, as colônias, somos a periferia do sistema. Eles são o centro e nós somos a periferia, a região das perdas. Região das perdas. Nós temos que complementar a economia deles. O que eles não produzem lá, nós produzimos. E produzimos barato. O que eles produzem lá, nós compramos. E compramos caro. Então, meus amigos, desde o início, nós somos pensados para perder. Desculpa dar essa informação para vocês. Desde o início, nós passamos a ver com certa naturalidade as nossas riquezas serem drenadas do nosso país, da nossa região, da nossa terra, para enriquecer outros bolsos, para adoçar outros cafés, né? Que não os nossos. Infelizmente, é assim que vai acontecer, tá? É a relação entre as metrópoles e as colônias de exploração. Bem, e aí? O que explorar no Brasil logo que os portugueses chegaram aqui? Os portugueses chegaram aqui
em abril de 1500, né? Vocês se lembram, a chegada de Cabral, nós já estudamos. Só que o Cabral veio para cá quando estava a caminho das Índias, né? Então ele veio, tomou posse e foi embora. E durante 30 anos o Brasil ficou meio que escanteado, assim, né? Ficou meio de lado dentro do Império Colonial Português. Por quê? Portugal tinha muito lucro nessa época, de 1500 até 1530, com o comércio de especiarias lá das Índias, né? Os portugueses ganhavam muito dinheiro nas Índias. Eles não estavam muito interessados. O Brasil era mais um ponto de parada, né, para a navegação portuguesa em direção às Índias. Então vinham para cá, reparavam o navio e tal, e depois iam embora. Né? Era um pit stop aí das caravelas portuguesas. Né? Além disso, quando os portugueses chegaram aqui, não encontraram imediatamente metais preciosos, só no século XVIII, né, que é o ciclo da mineração. E os índios que moravam aqui, além de estarem em grande quantidade, eles não conheciam capitalismo, eles não usavam moeda, né? Muitos deles eram antropófagos, então eles devoravam os portugueses, tá? Então era meio perigoso, né, estar aqui também em pequena quantidade. E aí o Brasil foi sendo deixado de lado. Nesse período de 1500 a 1530, os portugueses se preocuparam primeiro em reconhecer, quer dizer, mapear a nossa costa, né? E isso quem fez foi esse cara aqui, ó, um navegador italiano, Américo Vespúcio, né? Que foi o cara que chegou à conclusão que a América, que essa terra, América por causa dele, né, do nome dele, não era uma parte da Ásia, não era, era um outro continente, né, e que o Brasil não era uma ilha, né? Então, aí nós tivemos essas expedições de reconhecimento do litoral. Então, andava lá com um barquinho, fazia as medições, cartografava, de vez em quando desembarcava, via se o índio era bonzinho ou não, anotava aqui o índio é bonzinho, enfim. E as expedições guarda-costas, né, que era para evitar a pirataria, evitar que os franceses, principalmente, que não estavam de acordo com o Tratado de Tordesilhas, que dividia o mundo e o Brasil, inclusive, entre espanhóis e portugueses, impedir que os franceses atuassem aqui no território brasileiro, né, no território português naquela época, tá? Porque os franceses vinham para cá, se entendiam muito bem com os índios, muito bem, melhor até do que os próprios portugueses, né? Que já se entendiam bem com os índios, melhor do que os espanhóis, e faziam aí o comércio de pau-brasil, papagaio, onça. O Brasil, inclusive, o pau-brasil, não era o único produto de exportação do Brasil nessa época. Tá? O Brasil, inicialmente, serviu como um grande fornecedor de animais exóticos para a Europa. Por exemplo, os papagaios, um animal que imita a voz humana. Só que o papagaio não pôde fazer muito sucesso na Europa, porque era a época em que eles estavam caçando bruxa e tal, então achava-se que o papagaio era um animal que era possuído por um espírito maligno, né? E aí, e esse espírito é que falava através do papagaio, e aí eles queimavam o papagaio, faziam um papagaio assado e queimavam também o dono do papagaio. Então não tinha muita saída lá em Portugal, não, na Europa. Eles também vendiam onça, né? Onça viva e pele de onça, mas a onça tem o péssimo hábito também de ser um predador do ser humano. O ser humano está no cardápio da onça, ela come ser humano. Inclusive o índio, sabendo disso, né, e quando viu que o português estava de sacanagem com ele, índio, ele falava para o português para ir beber água no rio na mesma hora que a onça ia beber água. Né? Chegou a hora da onça beber água, e aí a onça devorava o português. E também nós exportávamos índios. Então, nas guerras intertribais, um índio capturava o outro e vendia para o português, e esse índio ia servir como atração de circo lá na Europa. Né? Eles
faziam uma espécie de um Jurassic Park lá, pequenininho nos circos europeus. Bem, então, para impedir todo esse comércio, né, Cristóvão Jacques, que por sinal era um ex-pirata francês, né, e também o Jean de Lery, outro cara que atuou aí nessas expedições guarda-costas, e o Gaspar de Lemos, né, que era português, também atuou nessas expedições de combate à pirataria, principalmente francesa. Bem, não tinha o que explorar aqui, não tinha ouro, não tinha, né? E agora, o que nós vamos fazer? O Brasil tem que dar lucro. Alguém notou que havia aqui uma árvore que os índios chamavam de ibirapitanga. Ibirá, né? Madeira, madeira, pitanga, vermelha, né? Ibirapitanga, madeira vermelha, tá? Que era muito parecida com uma madeira que era extraída lá da Ásia e de onde você tirava tinta vermelha para tingir os tecidos da nobreza, né? Que usava a cor vermelha. Então, essa madeira de cor avermelhada, né, começou então a ser explorada aqui. Onde os portugueses exploravam o marfim do elefante, era a Costa do Marfim. De onde saía escravo, era a Costa dos Escravos. De onde saía ouro, Costa do Ouro. De onde saía Brasil, pau-brasil, era a Costa do Brasil. Daí o nosso nome, né? E quem trabalha no comércio de pau-brasil é o brasileiro. Lembrando que ser chamado de brasileiro, naquela época, hoje em dia não, né? Era meio que uma vergonha, hoje em dia é uma honra, né? Eu sou brasileiro, né? Então, naquela época, falar que o cara era brasileiro era dizer que ele era meio largado na vida, tá? Então, tá aí a exploração do pau-brasil. Como explorar o pau-brasil? Primeiro, a coroa portuguesa quer terceirizar a exploração. Ela não quer explorar porque ela não tem dinheiro. Então, ela vai leiloar o direito à exploração do pau-brasil. Quem ganha em leilão o direito de explorar o pau-brasil é o arrendatário. Ele tem direito de explorar o pau-brasil por 5 anos. Tá? O primeiro arrendatário foi um judeu convertido chamado Fernando de Noronha, né? Ou, lá em Portugal, Fernão de Loronha. Né? Foi o cara que ganhou esse primeiro, foi o primeiro arrendatário do pau-brasil. Então, arrendatário, o cara que tem direito de explorar o pau-brasil e ganha isso por leilão. Qual é a obrigação dele? Pagar o quinto, pagar 20% para a coroa portuguesa. A coroa portuguesa se reserva também o estanco, o monopólio da exploração do pau-brasil. Só a coroa, ou quem ela autorizar, pode explorar pau-brasil. Então é um monopólio chamado de estanco. E aí vem uma questão. Como explorar o pau-brasil? Porque você não vai assalariar o índio, falar, ó, índio, eu vou te pagar uma grana aqui. O índio vai falar, meu, eu não preciso de dinheiro, eu tenho peixe, eu tenho árvore, eu tenho fruta, eu tenho água. O que eu vou fazer com o seu dinheiro? Não dá para comer dinheiro, não estou afim. Também não dá para escravizar o índio. Né? O índio fala, pô, nós somos 5 milhões, vocês são meia dúzia. Né? Nós vamos comer a carne de vocês. Então, os portugueses muito espertos, mas muito espertos, observando os costumes dos índios e também os costumes de outros povos, né, que eles já conheciam, adotam o sistema de escambo. Escambo, que é a troca de produtos. Só que para o índio, essa troca de produtos, ela era meio que cerimonial, era como se fosse uma troca de presentes, entendeu? É o princípio básico da antropologia da reciprocidade. Você traz, antigamente era assim, eu ia na sua casa, eu levava um bolo, aí eu levava na forma o bolo, né? Aí depois, quando você fosse na minha casa, você levava o bolo, um bolo, ou uma torta, né? Ou quando você fosse devolver o Tupperware, você devolvia o Tupperware com alguma coisa dentro. É o princípio da reciprocidade. Eu te dou um presente no Natal, você me dá um presente no Natal. Tá? Isso está muito entranhado no ser humano. E os índios faziam isso. É o escambo. É a troca não monetária de presentes. Então o índio dava pau-brasil, ele ia lá na floresta, cortava o pau-brasil, né? Tirava
os galhos e tal, levava as toras de pau-brasil e o português dava para ele em troca aquilo que a gente chama de quinquilharias, objeto de valor duvidoso, né? Dava um anzol, que já é um grande avanço tecnológico para o índio, né? Que o índio tinha que pescar com arco e flecha, né? O anzol já é uma coisa boa, colares de vidro, tecidos coloridos, coisas assim, né? E assim a gente foi se acostumando e a gente faz isso mais ou menos até hoje, né? A gente troca riquezas naturais por quinquilharias até hoje. Muito bem, então é o sistema de escambo. E aonde esse pau-brasil era depositado? Nas feitorias, que eram umas paliçadas, né? Umas, é um misto assim de entre posto comercial, tá? De posto de comércio e fortaleza. Tá? Então o pau-brasil ficava depositado lá, um negócio meio mal ajambrado, né? Meio de madeira, meio de barro e tal. Colocavam lá naquele depósito, nas feitorias, o pau-brasil, até que o navio chegasse de Portugal para levar embora. E por que defesa? Defesa dos franceses que vinham tentar roubar esse pau-brasil, que já estava lá cortadinho, desbastado, bonitinho, esperando só exportar, e defesa também de ataques indígenas, né? Que os índios, quando viram que os portugueses não eram tão legais assim, também começaram a reagir e tal. Então, as feitorias eram uma forma de se defender deles. Só que quando acabava o pau-brasil no lugar, a feitoria já se mudava para outro lugar, tá, pessoal? A feitoria não ficava. Hoje em dia, só uma cidade permanece, fundada como feitoria, permanece povoada, é a cidade de Cabo Frio, lá no Rio de Janeiro. A origem de Cabo Frio é uma feitoria, tá? Então, as feitorias. Esses são os 4 princípios, né? Arrendatários, estanco, escambo e feitorias. Bem, quem é que vinha aqui para o Brasil primeiro? Ó, os primeiros brasileiros não eram pessoas assim muito de alta estirpe, né? Vamos dizer assim. Então, quem via para cá? Os náufragos, pessoas cujos navios afundavam na costa brasileira, aí eles nadavam até o litoral. Se não fossem devorados por tubarões e nem por índios, eles se misturavam lá com os índios e passavam a viver com os índios, né? E foram aprendendo também o idioma do índio, foram, enfim, né, vivendo ali com os índios. Por exemplo, João Ramalho, aqui na nossa região, que casou com a Índia Bartira, filha do cacique Tibiriçá, que era, né, senhor de todas essas áreas onde nós vivemos hoje em dia. O Caramuru, lá no Nordeste, né, que casou com a Índia Poti, tá? Também ali em Cananéia, né, o bacharel de Cananéia, esses caras adotavam hábitos indígenas mesmo. Né, e eles foram importantes quando, por exemplo, quando Duarte Coelho foi fundar Salvador, quem ajudou ele foi o Caramuru. Quando Martim Afonso de Souza veio fundar aqui São Vicente, quem ajudou ele foi o João Ramalho. Tá? Então foram pessoas importantes esses náufragos aí. E eles explicavam também os costumes dos indígenas, como, por exemplo, o cunhadismo. Né? O cunhadismo. Então, quando você casa com uma mulher da tribo, né, indígena, todo mundo da tribo passa a ser seu parente. E quanto mais esposas você tiver, mais parentes você tem. E em caso de guerra, toda essa parentela vai lutar ao seu lado. Então, o cunhadismo foi uma importante política de aliança dos portugueses, né, para acabar com outras tribos indígenas e também para acabar com os franceses. Né? Os traficantes aqui, né, que são os vendedores de papagaio, onça, pau-brasil, índio, enfim, né, o que desse para vender, e pessoas que cometiam crimes em Portugal e vinham aqui para o Brasil. Eles podiam escolher pena de morte ou vir para o Brasil, né? E só que eles não podiam voltar para Portugal, mas, né, eles tinham que ficar aqui e também servir aí como ponta de lança para os colonos que viriam depois, né? Eles iam se misturar, iam dar origem a uma geração aí de mamelucos, né? De mestiços que iam ser meio índio, meio português e depois iam ajudar na colonização. Degredados. Inclusive o degredado, ele
tinha suas orelhas cortadas, né, para não voltar mais para Portugal, né? E, se ele voltasse lá para Portugal, ele ia ser morto, né? Tava na cara, sem as orelhas, que ele era um degredado, né? Então, ele não podia voltar para Portugal. E aí ele era obrigado a ficar por aqui, se misturar e servir como ponta de lança para a colonização. Bem, os franceses, como eu disse, super interessados na terra, querendo vir para cá de qualquer jeito, querendo se estabelecer aqui. Inclusive, eles tentaram se estabelecer no Rio de Janeiro e depois em São Luís do Maranhão. Portugal, percebendo que estava quase perdendo a terra, Portugal, percebendo que o comércio com a Ásia já não dava tanto lucro, decidiu então colonizar o Brasil. Até porque, né, o pau-brasil já estava entrando também em decadência. Então era preciso encontrar alguma atividade econômica que fixasse o colonizador aqui. E essa atividade será a cana-de-açúcar, né, o cultivo da cana-de-açúcar e a transformação da cana-de-açúcar em açúcar mascavo, que já vai ser o tema da nossa aula amanhã, né? Será o tema da nossa aula amanhã, o início do ciclo do açúcar. Bem, vamos dar uma olhadinha nos dois exercícios que nós temos aí? Ó, primeiro exercício diz assim: o comércio foi, de fato, o nervo da colonização do antigo regime. Antigo regime, né? Absolutismo, comércio, capitalismo comercial, né? Mercantilismo. Para incrementar as atividades mercantis, processava-se a ocupação, povoamento e valorização de novas áreas. Aqui ressalta, de novo, o sentido da colonização da época moderna. Olha lá. Na Europa, a expansão da economia de mercado, capitalismo, com a mercantilização de setores produtivos que antes ficavam à margem da circulação. A produção aqui das colônias era uma produção voltada, então, para o mercado, ligada às grandes linhas de tráfico internacional. Nós produzíamos aquilo que os europeus queriam que nós produzíssemos. O mecanismo principal da colonização foi o comércio entre colônia e metrópole, fato que se manifesta, aqui na alternativa E, né, no condicionamento de tudo que se fazia na colônia pelos interesses, determinado pelos interesses da metrópole, né? Então, o condicionamento político, demográfico e econômico dos espaços coloniais que tem que dar lucro para a metrópole. É sempre assim, o Brasil tem que dar lucro. Essa é a ordem. O segundo exercício fala sobre o regimento do pau-brasil feito por Felipe III. Pau-brasil que já era, nessa época aqui, 1605, né, século XVII, uma árvore em extinção. Extinção. Pau-brasil. Tá? Hoje em dia a árvore é protegida. É protegida desde 1605. Quer ver? Olha aqui. Olha o que o Felipe III falou. Eu, o rei, faço saber este meu regimento, tarará, 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 porque ele foi informado de muita desordem no sertão do pau-brasil. Sertão é uma palavra que se origina de desertão, né? Desertão, lugar onde não tem ninguém, comprimiu, virou sertão. Na conservação do pau-brasil, de que se tem seguido haver hoje muita falta. Em 1605, faltava pau-brasil. Cada vez será o dano maior se não se atalhar, se não parar e der nisso uma ordem conveniente. Mando, ó, agora é o rei mandando, hein? Nenhuma pessoa possa cortar, nem mandar cortar pau-brasil, por si ou por seus escravos, sem licença do provedor-mor, que era um funcionário público, né? Da minha fazenda. Fazenda aqui, o Ministério da Fazenda, né? O cara que controla as finanças. E quem o contrário fizer, vai incorrer em pena de morte e confiscação de toda a sua fazenda. Então, quem cortar pau-brasil em 1605, a partir daqui, sem ordem do rei, pena de morte. Tá bom? Por que ele teve que fazer isso? Olha, no contexto da colonização das terras do Brasil, o regimento do rei Felipe III apresenta medidas associadas ao caráter monopolista da extração do pau-brasil. Era necessária autorização da coroa para a atividade. Então, era o monopólio.
tá? E também porque o pau-brasil estava quase extinto. Por isso também, para impedir o contrabando, né? Alternativa B nessa daí. Muito bom. Então, essa foi a nossa aulinha a respeito do início da exploração aqui no Brasil, né? Do início da presença portuguesa aqui através do período pré-colonial. Alguma dúvida, pessoal? Alguma questão? Não. Ó, essa O aqui. professor, Oi, pode. diga. Pode falar. Naquelas trocas que os portugueses faziam com os índios, também tinha aquela troca que os portugueses forneciam machados e os índios cortavam as madeiras, não era? Só que o machado, entenda, o machado você não dá para o índio, você empresta para o índio. Porque se você der um machado para o índio, ele pode usar o machado contra você. Então, você só Ah, empresta o entendi. machado para o índio que é bonzinho, serra também, você só empresta, porque isso aí é ferramenta. Por mais ridículo que seja, é tecnologia, cara. Então, o português não abria mão disso aí. O que ele dava mesmo para o índio, o que ele trocava com o índio, era quinquilharia, objetos de valor duvidoso. Infelizmente. Faca, Entendi. essas coisas, dificilmente. Arma de fogo, nem pensar. Nem pensar. Tá? Entendi. Bem, pessoal, sem lição de casa, tá? Hoje, para amanhã, vamos juntos estudar o início do ciclo do açúcar. Tá bom? Então, até amanhã. A gente se vê Ô, aí. professor, até amanhã. Até. Amanhã tem aula de Até geografia amanhã. também. Tchau, tchau. Beleza. Tchau, Tchau. 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 Até, prof. Hasta luego, chicos.